Vamos aqui falar dos lanches, então. Chegou a volta às aulas, e aí começa a preparar as lancheiras, enfim. Mas o que levar, hein? O que mandar para a criança, Cláudia? Oi. Então, é interessante a gente aproveitar, ideal, né? Aproveitar esse link do que já foi dito hoje aqui, que a gente tem, principal para os pais é entender que o lanchinho não é um lanchinho de um evento. Não é um lanchinho, de repente você vai fazer um passeio, então vamos pensar num lanche, ou então a gente vai ao cinema no final de semana e passa para tomar um lanche. Não é um lanche de um evento, né? O lanche da escola, a merenda escolar, aquilo que você vai levar para a escola, ela tem que ser vista, como foi dito aqui já hoje, é parte da educação. Né? A criança, ela está justamente na fase em que ela está aprendendo, que ela está formando os seus hábitos alimentares. E o lanche da escola, ele tem que ser entendido mesmo como uma das refeições do dia. Então, para escolher os alimentos, entre outras coisas, a gente tem que entender que é algo para ser feito diariamente. Né? Então, é a quantidade que a gente está fazendo, é uma refeição que a gente está fazendo, como a gente faz as outras do dia. Então, não é que aquele evento, hoje eu vou comprar um bolinho cor-de-rosa, hoje eu vou comprar estimulado pela televisão, estimulado pela propaganda, acabar comprando coisas mais do que visuais, ou mais que a criança vai, lógico, escolher, vai gostar, do que realmente aquilo que vai alimentar a criança. Né? Então, a gente não pode pensar que é aquele momento só de dar alguma coisa para a criança comer. Não, é uma refeição do dia. E aí ela tem que ser pensada junto com o restante do dia da criança. Aqui você trouxe algumas coisas, eu percebi aqui que tem 3 tipos de suco, não é? Porque também tem aquela história, né, Cláudia? Muitas mães, infelizmente, quando o trabalho corre da vida, não conseguem, talvez, preparar o lanche, né? Então a gente precisa pensar também nisso, na praticidade do dia, né? Aqui você me trouxe 3 sucos. Então, na verdade, aqui a gente colocou alguns tipos de alimentos, a gente vai entender assim, o que é importante a gente fazer? A gente escolher, né? A gente tem muita oferta hoje. E é lógico que a gente tem mesmo que pensar nisso que você falou aí, né? A gente tem o problema da praticidade, do tempo que a gente tem disponível para preparar, mas aí às vezes também a gente deixa escapar essa oportunidade de fazer o que a gente faz, você disse ali na hora da atividade da escola, da tarefa escolar. O momento de fazer o lanchinho é o momento de ensinar a criança a fazer essas escolhas, o momento de ir com a criança ao supermercado, escolher a fruta, escolher o suco. Explicar para ela, é o momento né? dela conhecer. E aqui, por exemplo, a gente tem aqui um bolinho. Eu vou mandar um bolinho para o lanche da minha escola. Talvez eu não tenha condições de todos os dias estar mandando um bolinho feito na hora. Mas por que eu não posso aproveitar aquele dia, domingo à tarde, para eu fazer um bolo com o meu filho e ele ser o lanche da escola do dia seguinte? Né? Porque eu não preciso sempre optar pelo industrializado. É lógico que o industrializado faz parte hoje da nossa vida, a gente precisa porque é prático, mas a gente tem que entender que ele é industrializado, né? Que alguma coisa, alguma substância está fazendo com que ele dure mais tempo, que ele permaneça mais tempo na prateleira, que ele tenha uma aparência boa quando você abre, e que isso é diferente de você estar preparando junto com o seu filho um bolinho. Então, vai escolher. A gente pode mandar um bolo? Pode mandar um bolo. Manda um bolo todos os dias? Não, vamos escolher. Aqui a gente tem as frutas, né? Por vezes, você até comentou comigo, não é todo dia que a criança está a fim de levar uma fruta para a escola, mas vamos oferecer. Muitas vezes, a mãe nem coloca, a criança não tem nem a possibilidade de querer. Né? Eu tive um tempo uma escola e às vezes quando a gente falava para a mãe que sua filha comeu isso, a sua filha comeu aquilo, a mãe ficava espantada, porque ela nunca tinha oferecido aquela fruta para a criança. A criança tinha fruta que a criança não conhecia, que a mãe ainda não tinha mostrado. Aí quando a gente registrava no livrinho da criança que a criança tinha comido, ela assustava. Aqui você colocou alguns tipos de fruta. Por que a escolha da maçã, da pera, a banana? É porque a gente fala sempre muito da praticidade. Não dá para fazer porque não é prático. A gente só precisa higienizar a fruta. Né? A fruta não precisa ser picada. É lógico que uma laranja, se eu for enviar para a escola, eu tenho que ver a idade da criança, a condição da criança e em alguns casos, mandar ela já cortada, né? Mas eu tenho muitas frutas que o único trabalho que ela vai me dar é de higienizar, né? Já mandar ela limpinha para a criança na escola.
E aí as crianças entre si vão ver frutas diferentes uma da outra e vão querer trocar, né? Vão querer experimentar. Hoje a minha amiguinha levou uma fruta diferente, eu comi, eu gostei, eu não gostei. E vai passando. Ali a gente vê os biscoitos recheados, né? Eu estava falando aqui da negociação, porque nem todo dia a criança vai querer levar e de repente pode haver uma negociação de repente, né? A gente tem que sempre, uma coisa sempre importante, ler o rótulo, né? Muito legal. Muitas vezes a gente fala, ele leva pão com requeijão. Aí você vai ler o rótulo do requeijão, na verdade aquilo, a única coisa que ele não é requeijão, né? Hoje a industrialização permite algumas coisas que a gente fala, é uma mistura com um pouco talvez de leite, mas farinha que engrossa, de um amido que engrossa aquela mistura, e o sabor de queijo artificial, o cheiro de queijo artificial, e de requeijão ele tem muito pouco, né? Às vezes a gente vê até mães se preocupando, é light, né? É criança, 5, 6 anos, mas eu compro requeijão e compro requeijão light, né? Como se isso fosse realmente decisivo. Então, biscoito, todo dia um biscoito recheado, né? Porque muitas vezes, assim, além do biscoito recheado, é o bolinho recheado. E normalmente esses recheios, eles são muito gordurosos, né? Eles têm muita gordura hidrogenada e que é, muitas vezes, aquela gordura que vai trazer prejuízo para a criança por causa da quantidade de ácidos graxos trans, né? Que tem nesse tipo de gordura. No caso, é melhor o biscoito, claro, que não seja recheado, é isso? A gente, de novo, vamos olhar o rótulo, porque às vezes o biscoito não é recheado, mas ele é aquele amanteigado que tem mais gordura do que um recheado. Entendi. E aí a gente varia, né? A gente tem de um dia para o outro, hoje em dia a gente tem muita opção e que tem ficado cada vez mais saboroso do integral, né? De opções que têm mais fibras do que tinham antigamente. Então a gente consegue negociar. Não precisa proibir a criança de comer um biscoito recheado, né? Porque quem não gosta. Mas é a rotina, de novo. Não dá para você todo dia deixar seu filho ir brincar horas a fio no videogame ou então com um amiguinho. De vez em quando você consegue, você manda. Então não é todo dia que você vai mandar um salgadinho. Tá né? aqui também. Às vezes tem... Essa aqui pode mandar todo dia que a criança vai gostar. Vai gostar. Claro que não é ideal, né? Por isso Mas tem, acredite, né? Você vê no supermercado, às vezes, o pai comprando, ele já compra um sabor diferente para cada dia da semana, né? E não é essa a ideia, né? Realmente a frequência é muito importante. E também não pode ir só pelo que a criança gosta, não, né? É isso que você falou, a educação, a educação passa faz por parte aí da também. educação. Para a gente também, é como vocês estavam falando no começo. Por que a gente... É hora de formar o hábito alimentar, é hora de fazer a criança conhecer, para depois a gente não ter que fazer reeducação alimentar. Para sofrer, né? Para a criança estar acima do peso, sofrendo, outras ela coisas que já a acima gente do pode... peso, vai ter que forçar a criança a comer menos, enfim. Exatamente. E aqui o suco? No suco, a gente, de novo, a gente tem que prestar atenção no que a gente está servindo. Muitas vezes... Porque às vezes é difícil levar o natural, né? Porque, por exemplo, a laranja... Às vezes a gente acha que é difícil, mas se você fizer um suco natural, né? Gente, quantos minutos você vai levar? Além de muito mais barato, hoje você tem muitos recipiente térmico para manter aquele suco. Mas a laranja, se você faz, ela não fica muito bem depois de algumas horas, não é não? Aí, de novo, você vai ter que avaliar a situação, né? É diferente de uma criança que acorda, vai para a escola no período da manhã, então aquela refeição, a merenda escolar para ela, é uma refeição entre o café da manhã e o almoço. Ela já chega em casa com a mesa posta, né? Outra coisa é aquela criança que vai à tarde para a escola, então ela já almoçou em casa. Aí aquele lanche da escola é realmente um lanchinho para ela passar o período até o jantar. Mas de repente ela chega em casa e janta muito tarde. Então cada criança ela vai ter uma necessidade diferente. Aqui você colocou... manter o suco natural, hoje a gente também tem muito recurso, porque se você preparar, colocar numa garrafa térmica bem tampado, não entrando o ar, você vai conseguir manter. Você vai falar, mas tem perda de vitaminas? Tem muito mais perda de vitaminas se você deixar ele destampado, aberto. Mas você tem um suco com fibras, você tem um suco muito melhor do que o industrializado. Às vezes as pessoas congelam para mandar no outro dia, isso é legal? Isso também é uma possibilidade. Já foram feitos muitos estudos que mostram que o congelamento reduz o valor nutritivo, né? Principalmente no caso das vitaminas, mas não é uma redução significativa, que é importante ainda, né? Vem cá, Rodrigo, ver os lanches. Dicas boas, né? Boas. Bem esclarecedoras. Maravilha. Aqui você mostrou, tem um suco ali de Então, pozinho. agora o cuidado que a gente tem que ter.
um suco que vem dentro de um envelopinho e que você mistura com a água e transforma em algo, numa bebida, não é um suco, né? É um produto químico, é uma mistura química. Alguém fez um produto químico que, em contato com a água, vai dar cor, vai dar sabor, né? Mas não é um suco. E o efeito disso no organismo? E é esse que é o cuidado, né? De novo, é a quantidade, né? Imagina você fazendo isso durante toda a sua vida, como você chega na idade adulta, né? Existem doenças, às vezes, relacionadas a cálculos renais, problemas de rim, ocasionados por uma frequência muito grande do consumo de sucos em pó, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque ele tem cara de suco, né? Se você olhar os dois aqui, você vai falar, os dois são suco. Não é porque ele tem cara de suco que necessariamente ele é um suco. Né? É uma mistura química que, em contato com a água, ficou com uma corzinha bonita e atrativa. É um assunto que me interessa muito, viu? Porque quando a gente tem crianças pequenas para mandar lanche para a escola, é outra responsabilidade também, né? Estamos aí no final do nosso programa, eu acho que o assunto tão bom, né? É legal, todas essas dicas, desde os lanches, quanto a conversa, tudo isso é para que as pessoas realmente vivam melhor, né? Tenham uma vida melhor. O programa é o programa Manhã Viva. A gente espera que cada manhã de cada pessoa seja mais viva, né, Diz? Tá certo, isso mesmo. Muito obrigada, viu, Cláudia? Deus abençoe. Obrigada aí pelas dicas.